Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Queria primeiro agradecer a participação aqui do Dr. Fabiano e da Shirley, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a importância de uma escola que compreenda e promova a singularidade do sujeito, a fim de se construir um ambiente educativo inclusivo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso quarto seminário e mostra de dança, e comigo a professora Adriana Teles vai fazer a mediação dessa conversa, desse diálogo aí, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões. Queria também frisar que o DANCEP, ele está integrado à Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná e ao Colégio Estadual do Paraná. E esse evento, ele acontece graças a diferentes parceiros, como a Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná, a Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado do Paraná, a SET também está em uma parceria com o DANCEP esse ano, a Unespar e o Teatro Guaíra. E nós temos outros parceiros também que vão constituindo aí esse pensar a dança, pensar o corpo e pensar de que forma nós podemos, nos próximos 10 anos, mover-se para mudar o mundo. Então, convidei a professora Adriana para apresentar as pessoas que vão conversar com a gente nesse diálogo no nosso seminário. Olá, muito obrigada, Shirley, Fabiano, professor Fernando, por vocês partilharem com a gente esse momento. Então, eu vou iniciar a apresentação da professora Shirley Aparecida dos Santos, que é graduada em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná, especialista em Educação Especial, especialista em Psicopedagogia, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, atualmente é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, é técnica pedagógica na área de transtornos globais de desenvolvimento no Departamento de Educação Especial da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, tem experiência na área da educação, com ênfase na educação especial, mais especificamente na perspectiva da educação inclusiva, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, políticas públicas, transtorno do espectro autista, trabalho colaborativo entre o professor da educação especial e o professor de ensino comum. O Fabiano de Abreu Rodrigues tem doutorado e mestrado em Ciências da Saúde, nas áreas de Psicologia e Neurociências, pela EBWU na Flórida, com o título reconhecido pela Universidade Nova de Lisboa, é mestre em Psicanálise pelo Instituto e Faculdade Gaio Unesco, pós-graduação em Neuropsicologia pela Cognos, em Portugal, pós-graduação em Neurociência, Neurociência aplicada à aprendizagem, Neurociência em Comportamento, Neurolinguística e Antropologia pela FAVENE do Brasil, e especializações avançadas em nutrição clínica. Também é membro da Sociedade Portuguesa de Neurociências, Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, e da Federação Europeia de Neurociências. Então, seja bem-vinda, Shirley, seja bem-vindo, Fabiano. Obrigada, Adriana. Obrigada. Queria iniciar, então, Adri, a nossa conversa com o Dr. Fabiano. Queria perguntar para ele como construir na escola uma comunidade de aprendizagem voltada para o desenvolvimento de uma educação que compreenda a singularidade humana como um disparador para viver a diversidade e a inclusão de modo prático. Como é que você vê essas questões, doutor Fabiano? O que você pode trazer para a gente pensar esse questionamento, esse norteamento aí para a nossa conversa? Fernando, eu sempre digo que existe uma semântica, duas questões na vida que a gente não pode esquecer, que é a semântica e o equilíbrio. Eles são essenciais para a nossa vida. E quando a gente fala, hoje em dia, em rede social, que é o que está introduzido na vida de todo mundo em casa, todas as crianças, a gente fala em usuário. E quando a gente fala em usuário, a gente fala em singular. Esta é a semântica. Ou seja, a gente não pode educar de forma plural, como era antigamente. Até porque as crianças elas não vão prestar atenção devido a esse déficit atencional que está relacionado à rede social. Como neurocientista, também biólogo, posso explicar isso dentro do cérebro, como funciona, de forma fácil.
A rede social faz você liberar neurotransmissores, que são mensageiros químicos, um deles a dopamina, que é da recompensa. Quando você está na rede social, cada like, cada comentário, cada publicação que você faz, você libera esse neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele é viciante. Ele faz parte do instinto de sobrevivência. Se não fosse a dopamina, você não ia se levantar da cadeira ou ir até a mesa sentar para comer, porque você, ao matar a fome, você tem a recompensa. Você não iria plantar para colher e comer, porque a recompensa é a colheita. A comemoração do gol do seu time, dopamina. Quando você está apaixonado e acaba perdendo a razão, é a dopamina que faz isso. Ou seja, a dopamina ela faz parte do instinto, assim como a ansiedade. E o que a ansiedade é? Uma pendência. Logo, a ansiedade vai pedir para que você libere mais dopamina. Um exemplo bom é que o usuário de drogas, quando ele deixa de usar a droga, ele tem abstinência. Por quê? Porque a droga aumentava a secreção dessa dopamina. E quando você para de usar, o seu organismo não produz da mesma maneira que a droga faz produzir. Por isso que acontece essa catástrofe no organismo, porque está fora do equilíbrio, que se chama homeostase. Então, a rede social está fazendo isso. E aí vamos para a região do cérebro. Vou pegar aqui meu cérebro. Peço desculpa, esqueci de pegar antes. Mas isso é muito bom para as crianças, jovens, professores, né? Quem não tiver conhecimento ainda entender. Aqui temos o sistema límbico, é a região da emoção. Essa região é chamada de cérebro reptiliano, é o primeiro a se formar. Depois formamos o lobo frontal. O que nos diferencia dos demais animais? Somos mais inteligentes, porque temos o lobo frontal mais desenvolvido, com melhores conexões, maior quantidade de neurônios. Certo? Isso é a razão e a coerência. Quando esse sistema límbico emocional ele está afetado, ele tem disfunção, ele não passa conexão ao lobo frontal. Eu vou dar um exemplo para os jovens e para as crianças, né? Acima de 12 anos são todos jovens, né? Vou dar um exemplo para os jovens. O DJ Ives. DJ Ives agrediu a ex-esposa e muitos falaram, nossa, que incoerente o que ele fez, porque ele está famoso. Será que ele não sabe das consequências? Outros MCs sofreram as consequências, outros artistas sofreram a consequência disso. Como é que ele agride alguém? Você faz isso porque você não tem essa região ativa. E isso pode estar relacionado a diversos fatores. Um deles é o narcisismo. Você fica famoso repentinamente, então esse narcisismo se potencializa e você tem uma disfunção nesse sistema límbico emocional que não passa informação. E aí você tem atitudes impulsivas, incoerentes, fora de uma razão. Quando você analisa, por exemplo, testes de QI, essas pessoas que tiram um QI alto, elas têm essa região frontal mais desenvolvida, corpos neuronais maiores, dendritos mais robustos e conexão sináptica com uma maior potência. A conexão sináptica é a informação de um neurônio para outro. É o que faz o processo de memorização. Então, se você está na rede social constantemente e tem problema de memorização de atenção, está aí a resposta. Você não está com esse lobo frontal tão bem desenvolvido como deveria. Ele não está robusto como tem que ser, porque o sistema emocional está prevalecendo. E essa região do córtex pré-frontal, mais à frente, ela é a região da lógica e da tomada de decisões. Então, quando essa região ela sofre uma atrofia, por exemplo, eu estou escrevendo um artigo científico sobre o uso da maconha. Ela atrofia o córtex pré-frontal. Você tem essa região afetada. Logo, você tem problemas de memória e inteligência. Isso é ciência. Ou seja, qual o pior aplicativo hoje? TikTok.
Eu chamo do aplicativo maligno, porque ele foi condicionado por neurocientistas para que você libere dopamina constantemente. Isso é tudo um plano para que você torne-se viciado. Ele é desafiador, ele é divertido. São 20 casos de suicídios provenientes do TikTok no mundo. E eu estou acompanhando isso passo a passo, porque eu escrevo artigos sobre isso, alertando a todos sobre o perigo do TikTok. É pior do que o Facebook e do que o Instagram. E esse é o maior problema hoje. Temos que dar essa educação singular, porque o jovem precisa de ajuda individual. Temos que enxergar cada indivíduo de acordo com a sua personalidade, com as suas habilidades. Inclusive, eu defendo testes de inteligência, não é aquele que mede QI, não. Não precisa dar números. Teste de inteligência e aptidão. Para saber quais são as profissões que aquele jovem consegue ser melhor ou que gosta mais. Qual o tipo de inteligência aquele jovem tem mais desenvolvida para ter uma melhor profissão. Eu já vi casos, por exemplo, de jovem que no final deu que ele seria um bom arquiteto, porque ele tinha uma inteligência espacial muito grande. E ele falou assim para mim, nossa, e eu gosto de arquitetura mesmo, mas eu não ia fazer arquitetura, não. Eu ia fazer outra coisa. Mudou a vida. E eu disse que o teste de inteligência revela que ele vai ser um bom arquiteto, porque a inteligência dele, para isso, espacial, é bem desenvolvida. Então, essa ideia do singular, do individual, ela é mais do que uma ideia, ela deve ser tratada com urgência. E a arte, ela entra com esse tratamento individual. A arte também entra com a dopamina do bem. Você fazer o que gosta e absorver conhecimento daquilo. Foi como eu falei antes da gente começar aqui, Fernando. Por exemplo, se você faz uma dança teatral, por exemplo, em que tem ali o descobrimento do Brasil, por exemplo, você tem uma facilidade maior de armazenar o conhecimento de como foi o descobrimento do Brasil, mais do que uma leitura, porque o nosso cérebro armazena como formatação de engramas. Né? Vou chegar aos engramas. O que são os engramas? Engramas são as marcas neuronais, é a memória. Vou dar um exemplo muito bom. Imagina uma estrada, e aí você passa o carro uma vez, 2, 3. Você passa o carro 30 vezes. Ficou a marca do pneu, não ficou? Então, isso é você estudar, reler, 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 reler. Quanto mais vezes você reler, você rever aquele conteúdo, você tem a chance depois de criar uma marca de engrama. Gente, isso é ciência. Engrama é comprovado. Engrama é a marca neuronal. A nossa memória, ela fica no neurônio marcada. Agora, se você pega um carro e dá uma freada brusca daquela que canta o pneu e deixa a marca, é muito mais rápido, né? É a emoção. Ou seja, quando você tem vontade de aprender aquilo, quando tem emoção, é uma freada de carro repentina que você vai armazenar com muito mais facilidade. Então, temos que ter emoção, vontade. E a rede social está tirando a vontade, porque é muito melhor liberar dopamina na dancinha do que ter que fazer uma obrigação. Esse é o maior problema. Nossa, Fabiana, desculpa até te interromper, mas olha como você está trazendo elementos que dentro da escola é fundamental para a gente pensar a multiplicidade de corpos, né, que nós temos ali, é a questão da emoção no processo de ensino, né? Como isso é forte, né? Porque quando você consegue identificar a emoção como potencializador, vamos dizer, como potência para o processo, você consegue fazer com que esse indivíduo se encontre nas suas escolhas, você consegue fazer com que os nossos estudantes se apropriem de diferentes campos do saber, né? Achei isso muito bacana. Sabe por que emoção, Fernando? Eu acho que vão gostar muito disso. A razão.
Eu, desde pequenininho, eu queria descobrir a razão de tudo. Eu fazia autópsia em besouro. Então, por que a emoção? É nosso instinto. O nosso instinto, ele faz com que tudo que for emocionalmente mais forte, ele se destaque mais no nosso cérebro para que a gente não corra risco de vida. Ou seja, por que a ansiedade demais faz mal? Porque a ansiedade, como pendência, ela vai no sistema límbico, na amígdala, buscar memórias negativas, porque você só vai saber do risco se você tiver memórias negativas armazenadas. É como gaveta. Se você tiver um problema econômico no país, você vai começar a ficar mais ansioso, vamos dizer que sua firma está em risco. E aí você começa a ficar mais ansioso, e aí você aumenta essa ansiedade devido ao risco que você tem de perder o seu negócio. Aí você abre as gavetas da história das memórias negativas relacionadas ao financeiro. Você vai lembrar de um cheque sem fundo que você deu lá atrás, você vai lembrar de uma empresa que quebrou lá atrás, você vai lembrar de tudo relacionado como gavetas. Né? Quando você tem, por exemplo, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, dados da OMS de 2019. E muitos me perguntaram por quê, e falando de política, falaram disso, eu falei, olha, nada disso. Você vive num país violento. Violência é risco de vida. Então, desde pequeno, quando você vai para a rua, você sabendo, mesmo que inconscientemente, mesmo que a cultura já moldou para que você estivesse acostumado, o teu inconsciente não se acostuma. Então, lá no inconsciente, você sabe do risco de ser assaltado e isso já aciona a sua ansiedade. Você está em casa, escuta um barulho na porta de casa, com medo de alguém entrar, tua ansiedade está... E pior, a ansiedade à noite é pior, porque aí você tem problemas da melatonina. Melatonina é importantíssimo para a vida, né? Para a gente conseguir a memorização, e aí a gente vai para outro tema. Mas a ansiedade está relacionada a isso. Aí você junta política, aí você junta todo esse resto, aumenta e causa uma catástrofe. Fabiana, perfeito. Eu acho que você traz uma questão que para nós é cara dentro da escola, né? Como transformar o espaço escolar num espaço de poética, né? Porque a poética nos traz essa emoção que você falou. Então, quando a gente tem uma dimensão estética do que é a escola e que nos falta hoje na escola, e em todos os sentidos, né? Não é só na educação básica, é no ensino superior. Então, quando você pensa nessa questão de como que eu faço para levar uma poética dentro da escola, que tem a ver com todos os elementos possíveis, desde o modo como eu vou fazer uma criação de uma aula, porque a aula, ela é uma criação, né? Ela é a identidade daquela professora ou professor. Então, você faz esse recorte dessa realidade, levar para uma sala de aula, e traz isso dentro de uma poética, você entra nesse campo da emoção que você bem colocou. E aí, pensando nisso, né, fazendo um gancho já, e levando agora para a questão que a professora Shirley, que eu gostaria que a professora Shirley respondesse para nós, quais são os impactos, né, psicossociais que envolvem uma educação que se volta para o comprometimento com a diversidade, e quais as práticas, né, que possibilitam essa construção de uma cultura inclusiva dentro da escola? A educação, a escola, ela vai suprir hoje uma, entre aspas, irresponsabilidade dos pais. Por que entre aspas? Porque não são todos. Mas hoje muitos pais pegam o telefone e falam: ai filho, para, toma aqui. Não dá atenção, não dá ensinamento. A gente tem que fazer a cultura da curiosidade. Qual é o maior problema hoje no Brasil? Negacionismo, fake news, tudo isso está relacionado à falta de conhecimento. Sem curiosidade, você não absorve conhecimento e você pensa ter razão. Está relacionado ao narcisismo. A própria rede social faz com que pense que tem um poder maior do que os outros. Eu acho que esquece que todo mundo morre e vai para o mesmo lugar, não é possível, né? Eu sempre digo que poder seria alguém chegar na minha frente e dizer: olha, eu sou imortal. Aí eu vou falar: você é poderoso, você é imortal. Fora isso, você é igual a todo mundo. Não tem jeito. Então, essa concepção, falta filosofia,
falta Aristóteles, Platão, falta esses ensinamentos lá, desde a raiz, na escola. Os pais não estão suprindo a curiosidade infantil. A criança é curiosa. Eu tenho um bebê de 2 anos e meio, eu falo com a minha esposa. Tudo que ele perguntar, vamos responder para ele. Ele precisa aguçar isso. Ele precisa matar a curiosidade, senão ele não vai ter essa cultura de curiosa. Ele vai achar que é aquilo que ele sabe, acabou, e não precisa aprender mais nada. Então é necessário. Eu chego para minha filha nas férias, para o meu enteado, e falo, olha, faz uma redação sobre a escravidão, por exemplo. Né? Eu cheguei para minha filha outro dia e falei assim, faz uma redação para mim sobre a escravidão, porque você na escola aprende que o português chega na África, escraviza todo mundo e vai embora. Não é assim, né? A escravidão, na realidade, já existia na África, e o rei do Congo, que negociou os seus escravos para o rei português na época. Então, é importante a gente saber que escravidão na época era cultural, todos os países faziam, e quem escravizou não foi o português que escravizou, já eram escravizados lá, porque tribos escravizavam outras tribos. Né? Então, falta esse conhecimento verdadeiro. Conhecimento verdadeiro. E a curiosidade vai trazer esse conhecimento verdadeiro. Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha licenciatura de História, olha, eu não estudei muito conteúdo da minha faculdade, eu fui em artigos científicos. Porque a minha curiosidade fez eu querer ir em artigos científicos internacionais, inclusive, para saber se aquilo que a escola estava passando é realmente aquilo, para ter mais conhecimento sobre aquilo, para sobressair, não para os outros, para mim mesmo. Então, a gente tem... O papel da escola hoje é conseguir trazer essa cultura da curiosidade e, principalmente, da leitura. Eu escrevi 6 livros na pandemia para distribuir gratuitamente. Não tiveram 1000 pessoas pedindo livro. Pouquíssimas pedindo livro, gratuito. Por que eu fiz isso? Porque eu quero trazer a cultura da leitura. Quando você lê, você faz a plasticidade cerebral. Ou seja, você faz uma ginástica nos seus neurônios frontais. A própria leitura em si, você imaginar aquilo que você está lendo, isso é uma plasticidade cerebral. Isso é importantíssimo. E as crianças não estão lendo. Essa é uma preocupação. Perfeito. Eu acho que podemos, então, a Shirley pode colocar, né, responder a questão, pensando até na tua prática, na tua história mesmo de vida dentro da educação especial, né, no teu trabalho dentro da Secretaria de Educação, né, e que pode pensar mesmo nessas possibilidades, no impacto de pensar, como o Dr. Fabiano já colocou, né, dessa singularidade dentro da sala de aula, como trabalhar isso voltado para uma educação inclusiva. Isso, então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do Colégio Estadual, aí, do grupo, né, de dança do colégio. Em nome do Departamento de Educação Especial, gostaria de agradecer primeiramente esse convite, estar participando desse momento tão importante, desse seminário, né. Então, assim, diante da questão que você elucidou sobre os impactos psicossociais para essa escola que atende a diversidade, né, essa cultura, de fato, efetivar essa cultura inclusiva nas escolas. Então, a partir disso, a partir dessa indagação, vim pensando sobre como o Departamento de Educação Especial da SEED vem desenvolvendo ações para que, de fato, essa educação inclusiva se efetive nas escolas públicas estaduais, né. Então, a SEED, ela tem 32 núcleos regionais no estado do Paraná, vocês sabem que nós temos 399 municípios, mais de 2.200 e tantas escolas públicas estaduais. Então, em cada núcleo regional aí, né, no Paraná, nós temos uma equipe da educação especial que, consoante com as orientações do departamento, então, faz essa política, vamos dizer assim, efetivar nos diferentes municípios em que elas estão responsáveis. Então, quando nós temos um estudante da educação especial matriculado na rede pública estadual, que é a partir do 6º ano, então a gente já recebe um estudante que vem de uma rede municipal, né, e que muitas vezes, ainda que estejamos todos no mesmo estado, no Paraná, as políticas públicas da rede municipal de ensino
são muito diferentes, né? O desenho de atendimento às especificidades, às singularidades dos estudantes da educação especial são muito diversas. Então, a gente recebe o estudante no 6º ano, então, a partir disso, nós vamos, então, trabalhar com essas questões. A primeira questão que a gente orienta as escolas, os núcleos, os professores, é que o direito do estudante é ter acesso aos conteúdos curriculares do ano ou série em que ele está matriculado. Então, a gente tem uma questão cultural nas escolas de que, como a educação especial, ela sempre se estruturou à margem do sistema, porque o Estado do Paraná tem um longo histórico, né, de instituições especializadas, onde o estudante ia só para as escolas especializadas, não tinha esse processo de inclusão. Então, culturalmente, nós temos esse desafio ainda de tirar essa ideia de que o estudante da educação especial são dos professores da educação especial, né, que os estudantes da educação especial a gente vê pela narrativa de alguns professores em que diz, eu tenho 35 alunos mais um, né, esse mais um é o um da educação especial, quer dizer, eu não digo que eu tenho 36 alunos, né, como se ele estivesse ainda à margem do sistema educacional. Então, a primeira questão é pensar no acesso ao conteúdo, a partir da diferenciação curricular, que o doutor Fabiano falou, né, de ir por outros meios. Então, a partir dessa diferenciação curricular, apresentar os conteúdos, então, de forma que ele possa, então, participar. A segunda questão, que eu acho que é importante, é ir além da letra da lei, né, porque a lei está dizendo que, preferencialmente, na rede pública estadual, enfim, e ele está aqui porque é o direito dele, mas além de ser direito dele, é muito mais do que ocupar um banco na escola, né? Eu preciso, então, que essa aprendizagem, ela seja significativa e que tenha a participação desse estudante, né, nesse processo. Então, ir além dessa letra da lei, porque ainda a gente percebe, né, nas narrativas dos professores de que, talvez eles fossem melhor atendido numa outra instituição, né? Então, assim, a gente percebe nessas narrativas o quanto é difícil esse processo da educação inclusiva. Outra questão é pensar o que é singular na e para a aprendizagem. Então, apesar de muitos estudantes ter questões diagnósticas muito semelhantes, cada um tem a sua história de vida, o seu modo de ser, o seu jeito de aprender, as suas questões subjetivas, né? São estudantes que vivem sob dinâmicas familiares muito diferentes. Então, a gente precisa pensar o que é singular na questão em relação ao diagnóstico dele, se ele tem o espectro autista, ou se ele tem deficiência intelectual, ou se ele é surdo, ou se ele tem cegueira ou baixa visão, mas também pensar o que é singular para aquele sujeito que tem essa condição, né? Então, pensar nessas estratégias, né, essa especificidade que é importante. E a outra questão, e aí a oferta do atendimento educacional especializado, porque no estado do Paraná, então, para fazer o atendimento da educação especial nas escolas, necessariamente precisa ser professor, licenciatura, né, e ter a especialização em educação especial. Em muitos estados do Brasil e municípios não há necessidade de ter essa pós-graduação em educação especial, mas pela normativa que nós temos do Conselho Estadual de Educação do Paraná, nós temos, então, especialistas da educação especial para exercer essas diferentes funções nas escolas públicas estaduais. Para isso, o nosso departamento, né, então, o Departamento de Educação Especial, ele tem técnicos como eu, né, e esses técnicos se dividem nas diferentes áreas. Então, nós temos a área da deficiência intelectual, a área dos transtornos globais do desenvolvimento, que é a área que eu estou responsável, né, que está inserido o espectro do autismo, a deficiência visual e baixa visão, surdo-cegueira como uma deficiência única, né, a área da surdez, a deficiência física neuromotora, as altas habilidades de superdotação. Além das áreas da educação especial, que são público da educação especial pela legislação, nós temos também o SARI, que é o Serviço de Atendimento Hospitalar. Então, quando o aluno está impedido de frequentar a escola, nós temos convênios com 8 hospitais aqui do estado do Paraná,
e esses hospitais, então, o aluno é atendido, tem uma equipe lá que é atendido lá. E também, quando ele está afastado da escola, o atendimento domiciliar. Então, tem toda uma estrutura para desenvolver esse trabalho nas escolas públicas estaduais aí. Nós temos uma questão diferente dos outros estados brasileiros, é que o governo federal diz que para o apoio escolar, né, o apoio educacional especializado para os estudantes, é a sala de recurso no contraturno. No entanto, pela diversidade de público que a gente tem, porque hoje nós temos como quantificar e identificar o estudante da educação especial por meio do sistema de registro escolar, que é o SERE, né, o Sistema Estadual de Registro Escolar, que é o SERE. Então, o estudante, quando ele é matriculado na rede pública estadual, as pessoas da escola, se ele tiver um diagnóstico clínico, mostram, né, apontam qual é o diagnóstico, anexam nesse sistema. Então, a gente tem hoje como quantificar quantos estudantes com deficiência intelectual, se é síndrome de Down, se tem síndrome de Rett, enfim, qual é a especificidade dele, quantos estudantes com transtorno de déficit de atenção, porque também isso é uma especificidade aqui do Paraná, porque além do público da educação especial, nós atendemos os transtornos funcionais específicos, que são os distúrbios de aprendizagem, que para nós, no estado do Paraná, também é nosso público, né, da educação especial. Então, hoje, mais de 70% dos estudantes que estão nas salas de recurso multifuncional são estudantes com distúrbio de aprendizagem. Outra questão, então, assim, nós temos identificado hoje 33 mil estudantes na rede pública estadual com diversos diagnósticos aí clínicos, né, e para atender essa diversidade de estudante, então, temos salas de recursos específicos para altas habilidades de superdotação, sala de recursos para a área da surdez, porque muitas redes municipais não trabalham com a Libras como primeira língua, então, quando ele chega no 6º ano, ele não tem domínio da Libras. Então, precisa da sala de recursos da área da surdez para o ensino da Libras, também, né, além do apoio pedagógico. Temos as salas de recursos para a área da deficiência visual e baixa visão, então, e nessa área nós temos CAP, né, os centros de apoio à pessoa da área visual, que precisa, às vezes, ampliar os livros didáticos, que precisa fazer material em braille, essa questão. Tem 5 CAPs no Paraná que fazem esse trabalho na área da visual. E também a área da surdez, que tem os CAS também. Hoje, no estado do Paraná, dividido também em 6 CAS. Então, tem toda uma rede, né, de apoio, inclusive na área de altas habilidades, nós temos um núcleo de altas habilidades que é em Londrina, né, não é na capital. Então, tem toda uma organização de atendimento para dar conta aí dessa demanda. Então, o Departamento de Educação tem por objetivo atender às necessidades, às especificidades, singularidades desses estudantes. E esses apoios acontecem no contraturno e tem os apoios do turno, né? Por exemplo, no Colégio Estadual do Paraná, nós temos estudantes que têm o professor de apoio educacional especializado para o estudante com transtorno do espectro autista, que fica ali fazendo uma mediação da aprendizagem, ou seja, uma mediação relacional, uma mediação didática e uma mediação cognitiva, né? E aí, né, nesse processo todo, que a gente falava sobre essa questão cultural e, enfim, como transformar essas escolas em espaços inclusivos, a gente tem esses desafios de superar essa ideia de que o estudante é da educação especial, né, ter as responsabilidades compartilhadas, ou seja, eu não tenho 36 mais 1, né, eu tenho 37 alunos. Então, esse trabalho colaborativo em que o professor da diferente disciplina e o professor especialista da educação especial é o que vai possibilitar pensar estratégias metodológicas diferentes, né,
pensando no desenho universal da aprendizagem sobre os múltiplos meios de apresentação do conteúdo, os múltiplos meios de possibilidade de envolvimento, né, participação, pensar as diferentes possibilidades do processo avaliativo desse estudante, enfim, é um trabalho que precisa acontecer nas escolas, porque o professor da educação especial, ele tem essa especialidade da educação especial, no entanto, na maioria das vezes, ele não é um professor de licenciatura da matemática, da química, da física, enfim, na maioria das vezes é um pedagogo. E o professor da disciplina tem essa especialidade da sua disciplina, então, os conhecimentos precisam se unir, né, para que, de fato, possa possibilitar essa aprendizagem significativa e a participação efetiva, né, do aluno aí no cotidiano escolar. Não sei se respondi, se você queria... Respondeu, sim, foi além ainda, Shirley. Mas uma das questões que eu penso também, essa questão que você trouxe, né, se eu tenho 36 estudantes, né, e aquele um fica lá como o especial, é uma das nossas realidades na escola, mas também a gente tem uma questão da característica da sala de recurso multifuncional. Muitas vezes, e eu já estive em atuação na sala, né, de recurso, muitas vezes essa sala, ela fica parte da escola, por N questões, até da dinâmica da cultura da própria escola, né, do que é a cultura escolar. Então, eu sempre vim pensando nessa questão, como é que a gente pode fazer desta sala uma sala realmente de partilhamento de conhecimento, sabe? Do que acontece nessa sala, de como as outras professoras e professores podem ter acesso a esses diagnósticos, né? Porque eu ainda vejo que dentro da escola regular existe ainda, Shirley, uma questão velada do que pode ser revelado às demais professoras e professores em relação à dificuldade daquela estudante, daquele estudante, a necessidade especial. Então, eu queria que você falasse brevemente como é que a gente pode fazer com que essa sala, de fato, ela se realize dentro da escola, em comunhão com as disciplinas, sabe? E também desmistificando essa ideia da superdotação, por exemplo, das altas habilidades, ou dos transtornos globais, de que modo isso pode ser colocado para as professoras e professores das diferentes disciplinas e aproximar, né, e não separar. Cedria. Então, quando efetivamente, em 2005, quando saiu um documento do MEC, né, do Ministério da Educação, sobre o processo de educação inclusiva, esse documento já apontava algumas dificuldades que teríamos nesse processo. Em relação aos estudantes, por exemplo, com um transtorno mental, né, com um sofrimento psíquico, a gente teria uma dificuldade muito grande com a questão diagnóstica, enfim, e os diferentes entendimentos disso. Também, um dos apontamentos falava das implicações emocionais, né, que esses estudantes acarretam aí na relação com os professores e com os colegas. Então, assim, são momentos que a gente precisa superar, porque quando se fala em inclusão, a gente fala também de uma transformação pessoal de cada um, né, de entender isso e de conviver com isso. Então, o professor da sala de recursos, ele veio de um sistema que era paralelo, para dentro das escolas comuns. Então, ele se sente, sim, solitário, e a gente vem trabalhando com essas equipes, porque, assim, são 8.000 professores da educação especial que estão na rede. Então, hoje a gente vem trabalhando com esses professores para que, de fato, eles descolem do atendimento locus, sala de recurso, espaço físico, sala, e transitem pela escola no sentido de apoiar os professores, no sentido de pensar essas estratégias metodológicas, enfim, apoiar a escola, pensando em grupos formativos de cursos, enfim, grupos que se possa discutir esse mal-estar, né, entre aspas, que aparece nas narrativas dos professores, aparece esse mal-estar. Então, vamos falar um pouco disso, né, desse estranhamento que esses estudantes causam nas escolas, principalmente
os estudantes que têm transtornos mais disruptivos, né, mais agressivos, enfim, causa esse estranhamento mesmo. Então, a gente vem trabalhando com as equipes nesse sentido, que transitem pela escola, que tenham mobilidade para a escola, no sentido de apoiar a escola, apoiar os professores e apoiar o estudante mediante a identificação das suas necessidades e intervir sobre elas. Então, a gente tem tentado fortalecer essas equipes. Evidentemente que existem escolas muito mais inclusivas, né, e escolas um pouco mais difíceis nesse processo. Isso em diferentes, tanto é que tem escolas que é muito recorrente ter matrículas de estudantes da educação especial. Por quê? Porque se entende que aquela escola é inclusiva e um passa para o outro e acaba matriculando sempre naquela escola. Então, e tem escolas, como você disse, que ainda não tem a oferta do atendimento educacional especializado, então não tem essa prática, né, de ter esse profissional na escola. Então, assim, são desafios realmente a serem superados, e a gente vem trabalhando constantemente para fortalecer as equipes da educação especial para que possam transitar nesse espaço escolar aí com mais naturalidade, né? Perfeito, sim, porque é uma das dificuldades, né, que pelo menos eu percebo isso dentro da escola, né, agora no Colégio Estadual do Paraná, que ainda não tem, né, está nesse processo ainda da sala, mas nas escolas que eu estive, havia mesmo esse distanciamento e uma dificuldade de aproximação com a sala de recursos, o entendimento, a compreensão do que são os transtornos, né, de como tratar essa singularidade. Eu penso que vamos finalizar, né, Fernando? Podemos sim. Eu quero agradecer a Chile, o doutor Fabiano, Imagina. E deixar aberto esse espaço, porque o Colégio Estadual do Paraná, o DANCEP, estão de portas abertas, né, para trazer os conhecimentos que vocês têm, né, para fazer parcerias, porque eu acho fundamental. Essa é uma mesa que eu penso é uma mesa especial, no sentido de que a gente está falando de um processo de singularidade que abarca um rol, né, de pessoas, né, então não é só, a gente não está falando só de um transtorno específico, né, a gente está falando da singularidade do sujeito como um todo. Então, fica aqui o meu convite, né, para que vocês estejam conosco, assim, estreitando laços, porque eu acho que quanto mais pessoas e pensamentos diversos que possam contribuir com a escola, isso é fundamental, né, ele é um princípio e um fundamento para mudanças, né, inclusive curriculares. Nossa, eu queria agradecer e até fazer para a gente ir finalizando, queria pedir uma percepção de vocês, porque pegando a fala do Dr. Fabiano, pegando a fala da Shirley, eu fiquei refletindo sobre como pensar numa escola que atenda a singularidade dos jovens que passam por essa escola e, ao mesmo tempo, que ela seja plural, no sentido de atender a uma sociedade que vem em constante transformação. Eu queria, para passar para as considerações finais de vocês, queria fazer essa provocação. Que pistas vocês nos dariam para pensar essa escola que atenda essa singularidade do ser? Eu acho que a gente pode começar aí pelo... Fiquem à vontade. Bom, Fernando, o que as pessoas gostam, o que os jovens gostam hoje de assistir? Aquele youtuber. Você vê aquele Ciências Todo Dia, aquele outro Nerdologia, com uma audiência absurda. Porque eles têm uma capacidade de conseguir prender a atenção das crianças. Quando a Shirley falou sobre o transtorno de déficit de atenção, que hoje fala-se com hiperatividade, antes pensava-se que era um problema genético e ponto. Hoje já está revelando-se, inclusive meu artigo já publicado comprova isso, que o transtorno de déficit de atenção já é algo como consequência da própria tecnologia e rede social, ou seja, não é algo simplesmente genético. Então, se a gente for pensar que todas as crianças com TDAH são especiais, pode incluir uma maioria. Uma maioria está com esse problema. A resposta disso é você não conseguir ter o foco atencional. É você estar super acelerado, querendo fazer outras coisas. Então, eu acredito,
Como não tem como colocar dentro de uma sala 5 psicólogos, né, tem que treinar o professor. Hoje, o professor tem uma responsabilidade maior de se adequar. Antes, o professor, aquele antigo, ele era o que entrava na sala, dava ordem e obedeçam. Isso acabou. Acabou. Né? Até porque o Talibã está lá no Afeganistão. Hoje, o professor tem que se aprimorar. Ele tem que ser como os youtubers são. Conseguir um conteúdo que prenda a atenção. Eu gosto de assistir alguns youtubers, mas os que levam conhecimento. Eu não perco meu tempo vendo YouTube que não me traz conhecimento. Eu gosto dos que me trazem conhecimento. E tem alguns que prendem a atenção, que realmente eles sabem ensinar, são didáticos, eles conseguem dar exemplos, levar a sua imaginação de uma maneira que você goste e absorva o conhecimento. A minha opinião é que deve-se procurar professores com uma capacidade de conseguir prender e ter uma empatia de analisar cada indivíduo com coração, sabe? Você olhar aquele indivíduo e não pensar que ele atrapalha, e sim o que eu posso ajudar para que ele possa ficar do meu lado. Só para finalizar, eu tive um professor de física chamado Newton, e eu procurei ele recentemente, falando para ele como ele foi importante na minha vida. Eu não queria estudar, eu odiava física na época. E ele olhou para mim e falou: por que você não traz um caderno para a sala? Não é possível. Ah, Newton, sei lá, é do momento rebelde. Minha época do heavy metal pesado. E aí, ele falou: você não tem ideia da capacidade que você tem, então você senta do meu lado. E vamos conversar, vamos ser amigos. Eu me tornei o melhor aluno de física depois. E passei a amar a física. Graças ao Newton, aquele professor, único professor negro da escola que eu estudava, ele conseguiu me ver, perceber. Então, o professor ele tem que ter uma cognição desenvolvida também. Entenda bem, inteligência é uma coisa, intelecto é outra. Você pode ser intelectual, que o intelectual é aquele que sabe tudo do que ele aprendeu, específico. Ser inteligente é você ter uma inteligência global, uma cognição desenvolvida a ponto de enxergar aquele aluno que está excluído ou que se sente mal. É isso. Obrigado, Fabiano. Shirley. Então, Fernando, eu penso que, assim, representando aqui o Departamento de Educação Especial, penso que nós precisamos de ações, assim, intersecretariais, interdepartamentais, né? Penso que os professores nas escolas, das diferentes disciplinas, eles estão muito fechados, cada um dentro da sua disciplina, né, dos seus conteúdos propostos, quer dizer, não tem aquela interação do que é a multidisciplinaridade, né, ou a transdisciplinaridade, no sentido de pensar coisas que podem ser vistas, trabalhadas por todos, e aí você acaba atingindo o estudante, porque cada um tem o seu canal de aprendizagem, a sua forma, né, de se engajar naquelas questões. Então, eu penso que falta um pouco disso, né, lembrando que do que a Adriana falou, né, em relação à educação especial, às salas de recursos e os professores de disciplina, quer dizer, são dois departamentos da sede, né, educação básica e educação especial. Então, assim, esse trabalho interdepartamental, ele é fundamental para que todas as ações que são desenvolvidas com os professores das diferentes disciplinas, e seja inserido, né, as questões da educação especial. Penso que quando nós fazemos formação, por exemplo, né, vocês falavam dessa formação, né, dessa falta de questões do entendimento dessas questões da educação especial, quer dizer, quando a gente está fazendo curso de formação proposto, a gente está fazendo uma formação continuada dos professores que são da educação especial, quer dizer, nós temos que atuar com os professores das diferentes disciplinas e vice-versa, né. Então, acho que faltam, assim, a gente ampliar ações nesses sentidos, assim, pensando nesse setor público, né, a área de determinados transtornos que temos identificados na escola, dessas questões mais disruptivas, o campo da saúde é muito importante, né, a gente vem desenvolvendo
um trabalho muito próximo, né, com o CENEP, né, com o Centro de Neurologia aqui do Hospital de Clínicas, na pessoa do psiquiatra Dr. Gustavo Doria. A gente tem feito algumas parcerias importantes em função de alguns estudantes. Então, a proximidade com o campo da saúde é muito necessário, porque existem alguns sintomas que aparecem desses estudantes disruptivos. É difícil, né, que o educador, que o professor que está lá, dê conta disso. Muitos desses sintomas, na verdade, acarretam problemas de ordem psíquica para o próprio professor, que às vezes vê atitudes que são difíceis, né? Tem estudantes que têm alguns sintomas bastante complicados, né? De ter até afastamento da escola para tratamento de saúde mental. Então, assim, essa proximidade com o campo da saúde é muito importante. E a gente pensar, os professores também, a gente está falando muito da singularidade, né? E aí eu me lembro muito, assim, a gente sempre trabalhou muito numa escola que era atravessada pela psicanálise, da gente pensar o que está por trás do sintoma, porque muitos sintomas que acontecem na escola é uma forma da manifestação daquele aluno dizer que algo não está bem, né? Às vezes é um mexer na cortina, aquilo já desencadeia várias questões. Então, lidar com essas questões subjetivas que a gente precisa aí avançar, né? Ok, obrigado. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente espera que nós tenhamos outros momentos como esse, para que a gente possa dialogar, conversar e fazer com que a dança, a arte e os conhecimentos múltiplos, eles possam cada vez mais se aproximar. Então, gratidão por essa oportunidade do encontro, mesmo que seja aqui de forma virtual, e a gente espera uma próxima oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho mais. Um grande abraço e até breve.